Dia oficial do patriotário. Tentativa de golpe vira data comemorativa em Porto Alegre. Militares tentam melhorar imagem depois das revelações do esquema de joias. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta. Detalhes com Chico Alves. Jair Bolsonaro entrega para o STF seus extratos bancários. E são revelados contratos milionários de Jair Renan. Veja com Guga Noblar. Pelo pensamento revolucionário do Agostinho Neto. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. A humanidade a se indignar contra a desigualdade. Salve! Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite, comunidade ICL, boa noite, Gabi, Gabriela Varela e meu queridíssimo irmão e xará Chico Sá, falando eu aqui diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Chico Pinheiro, Chico Sá, que mais uma vez estão combinando cores e não estão me avisando, né? Só eu que não estou sabendo das combinações. Telepatia, xará, telepatia, boa noite. Telepatia, sintonia. É isso aí, boa noite para você também que nos acompanha agora, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Você que nos acompanha nos canais Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube. A gente tem também o boa noite para quem nos assiste de outras cidades aqui. São Pedro da Aldeia, Indaiatuba, Reino Unido. Sempre tem um ICL Internacional aqui também. Ribeirão Preto, Chapada Diamantina. Nossa, que delícia, Chapada Diamantina. Belo Horizonte, olha só, hein, Chico Pinheiro? Em sua homenagem aqui. Santos, Nova York e Campina Grande também. Que bacana esse pulo, Nova York e Campina Grande. Bom demais. Sensacional, gosto dos dois, viu? E o que a gente tem hoje de aniversário, hein, Chico Pinheiro? Hoje nós temos, para falar de Minas Gerais, eu vou começar hoje falando de Minas Gerais, então eu mando meu abraço aos riopombenses. Rio Pomba, que é o município da zona da Mata Mineira. Rio Pomba é um rio que nasce na Serra do Tugúrio e banha essa cidade que fica aos pés da Serra do Tugúrio. Olha que nome bonito. Rio Pomba, parabéns pelo seu aniversário. Cidade bicentenária, mas emancipada há menos tempo. Viva Rio Pomba, viva Minas Gerais. Viva Minas Gerais e viva todo o povo também, né, de Rio Pomba. Muito que bom. Brasilzão, né? Cada dia a gente faz uma viagem aí com esse aniversário e umas se conhece, outras não, mas que país! Que delícia! Vamos pedir aqui para o nosso pessoal, né, que está nos acompanhando, para a nossa comunidade de CL, aquele like. Vai aceitar o dedo do like, né, gente? Sim. Começou já sexta-feira e a gente já pede aqui logo de cara para você que nos acompanha ativar o sininho para não perder nenhum ICL Notícias. Cada 10 likes, uma cerveja depois do programa. Muito bom. Ixi, aí a gente vai se complicar também, hein, Chico Sá? Vai ser muito cerveja. Não, fica na promessa, um dia que se encontrar a gente paga, né? É isso aí. Então deixa o seu like, manda o seu vídeo também, você que faz esse programa junto com a gente, com a nossa equipe. Manda o seu vídeo na horizontal, um comentário sobre o programa, sobre os assuntos que a gente vai discutir por aqui, pelo WhatsApp, 15 segundos, 11 98 899 2893. E com isso já passo a palavra para você, Chico Pinheiro. Eu quero falar de Brasil e de Minas Gerais. Eu me lembro, há 40 anos, estava eu na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, assistindo, ouvindo o discurso de posse de Tancredo de Almeida Neves como governador de Minas. Estávamos ainda sob o jugo
da ditadura militar. Estávamos ainda sob a bota da infâmia, do absurdo. E Tancredo, eu estava ao lado de um grande mineiro, um grande poeta, parceiro de Milton Nascimento, Fernando Brant. Chovia uma chuvinha fina. E naquele dia, em 1983, emocionados, chorávamos juntos quando ouvimos Tancredo dizer: mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Quando ainda não havia caminhos e cidades nessas montanhas, os pioneiros, descortinando o alto horizonte, sentiram que nelas não haveria pouso para tiranos, nem chão para quimeras totalitárias. Porque Minas nasceu da luta pela liberdade e porque liberdade é o ânimo das pátrias. A nação surgiu aqui na rebeldia criadora dos inconfidentes que nos deram por bandeira o mais forte dos ideais. Com a Praça da Liberdade lotada, Tancredo bradou: liberdade é o outro nome de Minas, mineiros. Me atento a um trecho desta fala maravilhosa do discurso de Tancredo Neves, quando ele disse: não haveria aqui pouso para tiranos, nem chão para as quimeras totalitárias. Mas Minas vai oferecer, através não de artífices da liberdade, mas de traidores da pátria, chão para tiranos, sim. Segunda-feira, o governador Romeu Zema vai entregar a Jair Bolsonaro o título de cidadão de honra de Minas Gerais. Bom, Minas é feita de heróis e de traidores. Minas, que é um tanto síntese do Brasil, viu nascer Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, que disse, antes de ser enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro: 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela minha pátria, pela liberdade. Pois é. Mas Minas produz este herói e, ao mesmo tempo, produz o traidor que o levou à morte. Joaquim Silvério dos Reis passa a história como infame, como biltre, como um ser vil. Esta figura que vocês veem aí. Joaquim Silvério dos Reis. Mas Minas continua na sua luta por liberdade. Eu vou falar alguns nomes aqui. Houve um mineiro nascido no Cerro, lá na região de Diamantina, hoje, né? Que tinha até um jornalzinho chamado Sentinela do Cerro, Teófilo Otoni, que enfrentou as tropas imperiais de Caxias em 1842, numa dura batalha na cidade de Santa Luzia. Teófilo Otoni era um militante. Assim como Tiradentes sonhava com o Brasil livre, Teófilo Otoni sonhava com uma república verdadeira. Uma república que não é exatamente isso que a gente tem aqui. Tinha ideais liberais daquela época. Foi um grande brasileiro. Foi preso, foi levado a pé de Santa Luzia até Ouro Preto, depois ao Rio de Janeiro, mas depois ganhou o título que lhe dá Paulo Pinheiro Chagas, nesse livro de memórias, ministro do povo brasileiro. Mas Minas teve muitos nomes ainda na vida política. Eu vou saltar o tempo aqui e lembrar de Juscelino Kubitschek, esse mineiro do peixe vivo, alegre, festivo, que entendeu a importância de Minas como centro de coalizão do país e que soube perdoar aqueles que tentaram traí-lo, como em 2 rebeliões em 1958, em Jacareacanga e Aragarças, por militares traidores da aeronáutica. Depois, Minas Gerais teve outros nomes. Teve Itamar Franco, teve Dilma Rousseff. Itamar
tinha Minas como centro do seu patriotismo. E Dilma, que nasceu nas montanhas de Minas. Mas Minas tem, desde o começo também, uma série de nomes de traidores da democracia e da liberdade. Já falei aqui desse biltre Joaquim Silvério dos Reis. Mas há outros tantos, não é? Há o general Olímpio Mourão Filho, que quando ainda era capitão, armou um plano falso, fake news, em 1935 e 36, o Plano Cohen. Era um plano que dizia que os comunistas iam tomar conta do Brasil. Esse plano serviu como base para uma feroz ditadura, a ditadura do Estado Novo, em 1937, ditadura de Getúlio Vargas e seus militares, general Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro e outros tantos. Há outros na história de Minas. Para falar de um mais recente, tivemos, que eu considero traidor, o neto do grande Tancredo Neves, Aécio Neves, que conspirou com Eduardo Cunha e outros para dar um golpe derrubando a presidenta Dilma Rousseff, mineira como ele. Aécio aprendeu pouco desses grandes ideais de seu avô. E temos mais recentes, como o general Braga Neto, general candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Mas os nomes tanto de grandes libertários de Minas como de traidores estão na história. E aí não podemos nos esquecer deste que é o governador do estado hoje, Romeu Zema, que segunda-feira, Romeu Zema, que pode, quando terminar o seu mandato, se refugiar na fazenda, em Rifaina, que não é nem Minas Gerais, já é dentro do estado de São Paulo. Este que trai a memória de Tancredo e faz de Minas abrigo para tirano. Repousa em Minas, traz para Minas outro biltre, energúmeno, vergonhoso, Jair Messias Bolsonaro, dito cidadão de honra de Minas Gerais. A história ainda vai escrever essa história. No futuro será escrita essa história. E não faltarão mineiros como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, olha o Drummond aí, Pedro Nava, como João Guimarães Rosa, ou como Fernando Brant e Milton Nascimento, que cantam os valores mais profundos de Minas e nos deixam esta mensagem de liberdade, de fraternidade e de verdade na história, na mente e nos corações dos mineiros. A liberdade e a democracia continuam vivas nesse sopro de vento que varre as montanhas de Minas Gerais. Eu gostaria muito que esse vento movesse os corações dos mineiros para que protestem na segunda-feira. Para que na segunda-feira, no palácio que se chama Palácio Tiradentes, que é a sede do Legislativo Mineiro, protestem contra esse dia de infâmia, o dia em que Bolsonaro, pela mão de um coronel, que hoje é deputado, o nome não importa, mais um traidor, dará a Bolsonaro, num papel, o título de cidadão de honra de Minas Gerais. Não podem ficar impassíveis os mineiros que conhecem a sua história. E hoje, 25 de agosto, dia do soldado, eu dedico o meu trabalho a alguns grandes soldados da história de Minas Gerais, começando, é claro, pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas sem me esquecer de um mineiro que faz aniversário hoje.
Carlos Alberto Libânio Cristo, que faz 79 anos. Meu querido amigo Frei Beto, a quem o país deve 4 anos de liberdade. Passou 4 anos no cárcere por defender os ideais de liberdade de Minas Gerais, de democracia e de dignidade. Meu querido Frei Beto, parabéns pelo seu dia. E que os mineiros não se esqueçam que traidores, se os temos, temos também sonhos e mineiros que constroem a liberdade. É isso. Dedico isso a Beto, falo para os mineiros com todo o meu coração e peço, não aceitemos impassíveis a esse título infame para este que se homiziou na Flórida, este Biltre, este que ainda há de parar com justiça atrás das grades, Jair Messias Bolsonaro. Mineiro, jamais. Viu, Chico, Gabriela? Protesto. É difícil, né? Pois é, difícil. Que homenagem, né? Por quê? Difícil ser mineiro nesse momento. Nossa Senhora. Protesto. Voto com o editorial do Xará. Tem que protestar, porque é no momento de... Digamos que estivéssemos ali em 2018, ainda naquela febre da ilusão bolsonarista. Aí um mineiro ou outro não sabia quem era esse camarada. Não tinha acompanhado a história dele, ali como um péssimo militar. Chegou lá e tal, vamos homenagear Jair Bolsonaro. Mas hoje... Depois de tudo que aconteceu... Depois das minas do rei Salomão em joias... Depois de uma movimentação financeira, no mínimo, muito estranha, depois de mostrar que é um senhor rico, que saiu podre de rico do governo, que fugiu para não passar a faixa a um presidente eleito democraticamente, esse cara covarde, pequeno, é homenageado? Pô, Minas, vamos corrigir isso aí. E Romeu Zema se mostrando aí um bolsonarista raiz, né? A gente já sabia, mas... Ele citou Mussolini, né, Chico? Ele citou Mussolini, que é praticamente o inventor do fascismo. Agora ele homenageia o Bolsonaro. Ele está indo num caminho, digamos, bastante complicado. Gostaria que um dia ele terminasse citando ou repetindo, né, o general Olímpio Mourão Filho, que eu disse aqui que era um mero capitão, em 1937, fez um plano para justificar o golpe do Estado Novo, mas que depois, como general, desencadeou, a partir dos Juiz de Fora, o golpe da ditadura que começou em 1964. E depois, vendo a asneira que fez, terminou dando uma entrevista dizendo: olha, em matéria de política, eu não entendo nada. Eu não passo de uma vaca fardada. Seria uma boa frase a ser dita em breve por Romeu Zema. Traidor dos ideais de Minas, traidor de Tancredo Neves, de Tiradentes e do voto de muitos mineiros que já sabem que entraram num caminho torto. Ficamos assim. É isso aí. Estou muito indignado, mas vamos para frente. Vamos chamar o Guga Noblar para se juntar a nós. Olha, o Guga também foi avisado, hein? Tá de vermelho, só eu que fui excluída. Meio laranja ali, né? Meio laranja e tal. Salmão. Ô, Guga, boa noite. Dia de salmão. Dia de salmão. Boa noite, minha querida Gabi, meus queridos Chicos e essa audiência maravilhosa. É dia de salmão aqui pra gente e é dia de mais trolha aí pros bolsonaristas, né? Guga, o seu áudio tá meio baixo, não tá? Eu achei que era só pra mim, mas não é só pra mim, não. A culpa é minha. Agora sim. A gente quer te ouvir, Guga. Colocar sua voz pra fora. Guga, antes da gente começar aqui nosso assunto, só queria registrar aqui que muita gente repara aqui nos looks que a gente vem
que a gente usa, né? No segunda edição. Os críticos de moda Gabriel aí. Soares diz: Chico Charme está super elegante. Não é só a gente que repara, não. Não, hoje eu estou vestido, é um mineiro que está me vestindo hoje. Olha só. Ronaldo Fraga. Corações de Minas Gerais. Não estou fraco não, hein? Não tá fraco. Não tá fraco mesmo, não. Minas é tudo de bom. A gente só tem que corrigir essa história aí que o Chico Pinheiro trouxe no editorial. Mas vamos seguir, né, Guga? A gente vai falar agora de Bolsonaro, diretor-geral da Polícia Federal. Vamos contextualizar aqui para quem nos acompanha. O Andrei Passos Rodrigues disse hoje, sabe aqueles 17 milhões, Sim. Chico Sá, Sim. que ele ganhou, né, recebeu dos apoiadores via Pix? Então, eles podem ser bloqueados se, entre aspas, levantarem margem de desconfiança. É grana, viu, que veio daquela campanha do Pix de Bolsonaro. Ele dizia que era para pagar multas. Agora, Guga, eu achei curioso esse texto. O que é margem de desconfiança? Olha, se encontrar algum indício de que há lavagem de dinheiro, de que a grana não foi doada via Pix apenas por eleitores, por militantes, mas que se aproveitou dessa campanha para tentar colocar um dinheiro dele, que ele não teria como justificar a origem, a famosa lavagem de dinheiro, aí, meu amigo, já era. E é muito estranho esse Pix de 17 milhões. A gente fica tratando essa grana, esse montante todo, como se fosse apenas dessas doações que ele pediu, né, via Pix da campanha que se iniciou em junho, mas não é bem assim. Esse dinheiro que o COAF percebeu ali é uma soma que vem desde janeiro deste ano. A campanha foi de junho a julho. Essa grana não, ela está ali sendo acumulada desde o início do ano. Então, esses 17 milhões não tem como origem ele todo a campanha por Pix. A gente não sabe o quanto ele levantou por Pix, nem a polícia ainda sabe direito, mas se eles perceberem que tem dinheiro sujo ali, aí ele vai bloquear essa grana. E repito, é dinheiro que vem desde o início do ano. Não tem como esses 17 milhões serem fruto apenas da campanha de Pix. É bom esclarecer também, a Márcia Cunha estava até falando, esse extrato bancário que o Bolsonaro entregou hoje, né, para a Justiça, ou melhor dizendo, né, para o Supremo Tribunal Federal, ele entregou esses extratos bancários e tem a ver com o governo dele, né? Então, não inclui esses 17 milhões de Pix que ele recebeu esse ano para pagar as multas. Então, só fazendo essa distinção, né, Guga? Exatamente. O Bolsonaro agora está querendo bancar o altruísta, está querendo bancar o cara que colabora com as investigações, já que está morrendo, claro, de medo de uma prisão preventiva. Então ele está nessa cascata de que está ajudando. Aí ele sabia, Xandão, desde o dia 17, já disse que ia pedir os extratos bancários dele, ele se, entre aspas, antecipou, pelo menos é essa a imagem que ele quer passar, e fingiu que está colaborando e está entregando. Só que são extratos que são de 2019 até 2022, o período dele como presidente. Não pega, portanto, nem essa campanha de Pix e não pega as possíveis vendas de joias que ele fez. E essas joias foram vendidas este ano. Ele levou para fora do Brasil, no avião dele, este ano. O leilão em Miami, em Nova York, aconteceu em 2023, ou era para ter acontecido, teve peça que não foi vendida. Mas o fato é que a transação aconteceu agora. E são transações que a gente já tem gravação do Marcelo Câmara e do Mauro Cid dizendo que tinha que ter o mínimo de movimentação financeira em banco. Isso está gravado, isso está em conversas que foram descobertas. Então, eles não entregaram este ano e também a gente sabe que a intenção era dar o dinheiro em cash. O pai do Mauro Cid, inclusive, foi usado para levar dinheiro em cash, dinheiro vivo, para Jair Bolsonaro. Então, além de não dar os extratos que mais interessam, que é o de 2023, a gente sabe que tem muito dinheiro que provavelmente entrou, segundo o que os próprios assessores deles disseram, via dinheiro vivo, sem movimentação financeira.
Guga, e o que a defesa de Bolsonaro diz é que os maiores gastos de Bolsonaro nesse meio tempo que a gente está falando são sobre a venda de um carro e de uma moto aquática também, além do ressarcimento das despesas médicas, aquela história, né, da facada e todos os tratamentos, cirurgias envolvendo essa história. E isso se refere a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que também a defesa, Bolsonaro, a Michelle, o tenente-coronel Mauro Cid, o Xandão pediu, né, a quebra de sigilo de todos eles, e aí a defesa de Bolsonaro está se antecipando e fazendo a entrega desses extratos bancários, né, Chico Sá? Mas falta o da Michelle. Falta o da Michelle. Falta o da Michelle. Dizer, só para complementar, eles não entregaram o da Michelle e aí também ficou no ar. Por que não? Sempre foi uma estratégia, eu lembro desde o Collor Gate, da queda do Collor, diante de qualquer suspeita de movimentação financeira, até o PC Farias fazia isso direto, que era o tesoureiro do Collor. Não, eu vou me antecipar e vou entregar meu... Aí você entrega ali, você faz uma edição ali, entrega a sua parte, por isso que eu... Está colaborando. Está colaborando. E outra, pode estar... Não é o fato de eu entregar meu extrato que não tem coisa ilegal lá dentro. Uhum. Sabe? Não é só entregar o extrato, porque eu mostrei meu extrato ali para simples conferência, eu estou livre do crime, não. Então, eu prefiro esperar o calhamaço oficial da quebra de sigilo. Obrigado, Bolsonaro, eu sei que você estava disposto a mostrar o extrato, mas eu vou esperar o do Xandão. Eu prefiro o que vem com o Xandão. Com perícia, né? Com perícia de quem realmente tem que fazer a perícia e sabendo que está completo, porque o que o Bolsonaro mandou, ao que parece, nas primeiras informações, está incompleto. Então, para se ter todo o respaldo daqueles que fazem a perícia, sabendo que está completo o extrato bancário, não deve-se ser o que ele entregou, deve-se ser aquele que os investigadores foram atrás. Chico Pinheiro. Resta saber se não há também dinheiro proveniente de venda de joias anteriores a essas que nós conhecemos, né? Porque pode ter recebido, olha, são dezenas, dizem que até centenas de viagens de filhos e assessores à Arábia Saudita. Então pode ter relógios brilhantes, diamantes vendidos aí durante esse governo, nós não sabemos ainda. Aliás, não vi ainda uma ação nem da CPMI, nem da Polícia Federal, né, lá na fazenda, agora já é tarde, mas na fazenda do Nelson Piquet, que, segundo consta, é onde mocosavam as joias e os presentes do seu presidente. O COAF vai conseguir dar conta disso e a Polícia Federal também. Né, vão descobrindo que dinheiro que entrou, sempre em dinheiro vivo, tá ok? Sempre em dinheiro vivo. O dinheiro vivo é bom, né? E assim Você falou... desde das rachadinhas, do peculato, né, da família, tradição na família Bolsonaro. Até agora, há que se descobrir isso. Você falou, Chico Pinheiro, das viagens à Arábia Saudita, só para lembrar aquele levantamento do Congresso em Foco, né, de que nos 4 anos de governo Bolsonaro, o ex-presidente da República viajou, junto com a equipe ou representantes dele, 150 viagens para a Arábia Saudita, né? Então, vamos só lembrar disso. 150 viagens para a Arábia Saudita em 4 anos. Meu Deus do céu. Você veja que proximidade que o Brasil tem com a Arábia Saudita. Quantos negócios temos com a Arábia Saudita, né? São países praticamente irmãos. A Argentina, a Arábia Saudita, próprios Estados Unidos. Que história é essa de 150 viagens? Eu acho que aí inclui também, viu, Gabriela, Gabi, inclui também não só viagens dele, mas dos filhos também. Sim, né? Representantes da equipe presidencial. 150. O que nós temos com a Arábia Saudita que justifique que o governo brasileiro vá 150 vezes lá? Não cheira bem essa história. Não cheira bem mesmo. E falando em não cheirar bem, vamos falar do Filho 04? Boa! Gostei da passagem. As contas também não cheiram nada bem, né? Não cheiram nada bem, Chico Sá, e tem novidade essa história. E esse é muito frágil juridicamente, porque não tem mandato.
ele está assim, abertinho, ele está assim, ó, minha algema, sabe? Porque ele não tem mandato, ele não tem proteção alguma de nada, nenhum fórum privilegiado, ele não foi ex-presidente, ele está muito vulnerável. Fosse eu o 04, eu já estava tentando processar meu irmão, né? Eu estaria danado da vida com meu irmão, Flávio, assim, ele é um pobre coitado, imbecil, ele não tem onde cair morto. Que história é essa? Ele não sabe nada, não tem onde cair morto. Bom, não tem onde cair morto, mas está lá no Balneário Camboriú recebendo R$ 9.500 de salário, né, do senador lá de Santa Catarina, o senador, agora me foge o nome aqui, mas está lá. Não, é o Jorge Seif. Jorge Seif, isso. Não tem onde cair morto. Ele tem 107, ele tem 107 opções para cair morto, 107 imóveis da família. Não, quem disse que não tem onde cair morto foi o Flávio Bolsonaro. Só que apesar de ele dizer isso, é interessante, porque a empresa do Jair Renan, que é a RB Eventos, faturou 4,5 milhões de reais com contratos de propaganda e mídia. Olha só, essa história foi revelada na coluna Na Mira do site Metrópolis. Então, ontem o Filho 04, a gente trouxe a história aqui no ICL Notícias, segunda edição, foi alvo de uma operação de busca e apreensão, né, na Polícia Civil do Distrito Federal por investigação de uma organização criminosa envolvida em fraude, lavagem de dinheiro, quer dizer, 171, né? Agora, Guga, o cerco está se fechando também, mais ainda do entorno da família Bolsonaro. E é interessante, né, esse faturamento, se o Flávio Bolsonaro diz que ele não tem onde cair morto. Como assim? Pois é, como é que não tem onde cair morto se tem uma empresa de sucesso como a RB, né? A RB funcionou entre 2020 e 2023 e pelo período de um ano entre 2021, julho de 2021 e julho de 2022, teve essa grana que eles faturaram, abocanharam 4,5 milhões em contratos de mídia, apesar da empresa, na época, ter um capital social de 105 mil reais. Era uma empresa que não tinha histórico, que não tinha renda e que mesmo assim conseguiu contratos milionários. E aí o interessante é que depois o Jair Renan doou a empresa, doou a RB para o seu amigo Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos. Repassou a administração da empresa para ele de graça, doou para ele, e a empresa acabou fechada depois de um tempo e ninguém nunca entendeu. Como uma empresa que conseguiu um sucesso arrebatador em tão pouco tempo fechou? Por que fechou? Lembrou até a história da fábrica de chocolates de Flávio Bolsonaro, aquele que tinha uma loja de chocolates que vendia muito em dinheiro vivo, ganhava mais dinheiro vivo do que o normal, aquela loja ali. Faturava muito mais do que todas as outras lojas de chocolate da mesma marca em shoppings, e mesmo assim Flávio Bolsonaro também vendeu a parte dele e deixou o negócio. Por que eles abandonam negócios tão bem sucedidos? Temos Flávio Bolsonaro, temos agora Jair Renan, esse que está envolto numa série agora de suspeitas, já que está metido aí junto com o ex-coach dele de tiro, o Maciel Carvalho. Eles estão metidos numa história de criar uma centena de empresas para tentar esconder aí patrimônio, para tentar evitar imposto e para lavar dinheiro. Então, é essa situação do Jair Renan, que, como falou o Chico, não tem foro privilegiado. Já vai passar uns dias em cana, tem grande chance sim, se continuar surgindo todos esses indícios contra ele. Tá tentando, né? Tá tentando. O foro privilegiado, mas aí só em 2024, viu? Tem que esperar 2024. Agora, o Jair Renan, se nada der certo para ele, ele pode virar coach, né? Para explicar como é que ele virou um empresário de sucesso. Assim. Ele é associado com um coach, né? Tinha alguém nesse rolo que a Polícia Civil do Distrito Federal foi atrás, tem um coach também no meio. É isso. E Guga, você falou da loja de chocolate?
do Flávio Bolsonaro, eu lembro que o balanço dava conta que é como se todo dia fosse dia da Páscoa na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro. O movimento dele era todo dia tinha coelhinho da Páscoa, assim, não tinha mudança. Tanto fazia ser 10 de abril como 5 de maio, todo dia era dia de São João, tudo era Páscoa. O movimento era lá em cima, na hora de lavar o dinheiro. Pois é, teve essa história, né, que fizeram. Era Páscoa todo dia e era dinheiro vivo também. Certo. Ou seja, era muita grana em dinheiro vivo numa loja de chocolate. Claro que acendeu o alerta vermelho, todo mundo imaginou e imagina que isso foi lavagem de dinheiro. E mesmo assim, mesmo com esse sucesso, uma Páscoa eterna dentro da loja dele, ele resolveu vender. Ô, gente, e mesmo com essa história toda da família Bolsonaro, tem agora o Dia do Patriota, né? Não é só Minas Gerais que sai manchada aí com esse ato oficial ligado ao golpismo. Querem comemorar o Dia do Patriota. Como é que é essa história? Em Porto Alegre, os vereadores decidiram instituir o dia 8 de janeiro, gente, o dia do golpe, tá? Aquele fatídico domingo que as pessoas invadiram o Congresso, invadiram a sede dos três poderes para quebrar tudo, né? Quer dizer, virou o Dia do Patriota. Vi até um comentário muito bom do nosso colega, nosso amigo Leandro Demore, ele falando, quero entender melhor esse dia. Então, o Dia do Patriota vai ser comemorado no dia que eles dizem que o Flávio Dino e que o Lula fizeram armação? Não é essa a tese? A tese do bolsonarismo é que foi uma armação, dia 8? Então vão comemorar dia 8? Tem alguma coisa errada aí, né, Guga? Não faz patriotários, sentido, né? Patriotários. Porque não deu certo, golpistas. acabaram presos. Ainda tem uns aí que ainda vão ser descobertos, que é patriotários que acharam que podiam mudar o país a partir daquela palhaçada que fizeram lá. Palhaçada, me perdoem os palhaços. E o Alexandre Bobadra, que foi o autor, né, desse pedido para o Dia do Patriota, né? O vereador Alexandre Bobadra, do PL, e hoje do PL, né, ele perguntou, né, entre aspas, por que no Brasil quem se considera patriota torna-se motivo de chacota? Porque tenta comemorar o Dia do Patriota num dia do golpe, no dia 8. Isso já é um motivo de chacota. O cara é um idiota completo. Mas, enfim, é essa a contradição. Além de tudo, num dia em que eles dizem que foi armado pela esquerda. Não faz sentido nenhum. Olha lá. E o um vereador patriota aí. que foi caçado. Dá para não rir numa coisa dessa? Não dá, né? O patriota ainda grita, né? Porque tá sem som. Tem o grito dele, Brasil e tal. Hoje eu tava no aeroporto. Pô, que assombração, meu Deus. Isso é uma assombração, é uma visagem, como diz na minha terra, uma visagem. É uma visagem, patriotária. A visagem é boa. E Mas é interessante... que hoje eu tava Pode no falar, aeroporto aí de São Paulo e passou uma senhora por mim e como se, com a capa de Batman, era a bandeira do Brasil. Tava aí, e o inominável, o imbrochável, estava se preparando para embarcar, acho que para Brasília. Estava numa van lá esperando para ser levado ao avião. Graças a Deus eu não passei perto, não. Mas o amigo, você viu quem estava ali? Não, o inominável. Que perigo, hein, Chico? Cuidado. Uma senhora com uma capa dessa, achando que ia voar, né? Eles usam capa, se fosse Super-Homem, a Mulher Maravilha, vão voar. Olha aí. Que maravilha. Falem conosco, seres extraterrestres. Falem conosco. Vamos Agora, tomar gente, o poder. Isso é bem sério, né? Porque ela foi aprovada, essa proposta, por uma maioria de vereadores. Esse vereador, que é o autor da proposta, ele foi cassado há poucos dias, acho que não faz nem 10 dias que ele foi cassado. E também dá a dimensão do perigo que a gente ainda está correndo, né, com a extrema-direita. Claro. Não dá para subestimar, né? Não, há um resquício ali que tá vivo. Essa senhora aí do aeroporto que o Chico encontrou, tem uma lama ali que está viva. Não, eles colocam a cara em alguns eventos e tal,
Não sei se com aquela densidade de alcançar a votação do último 30 de outubro, no embate ali Lula-Bolsonaro, mas vivos. Tem uma laminha aí de autoritarismo muito vivo. Pois é, querem pegar o dia 7. Eles querem de novo usar o dia 7 de setembro. O importante é não deixar que isso aconteça, né? Isso é muito importante. Guga Noblar, vamos despedir de você. Boa sexta-feira, bom descanso. Muito bom passar essa semana na sua companhia. Um beijo. Que isso. Prazer o meu. Um beijo para os meus queridos Chicos, para a Gabi, para essa audiência linda. Segunda estamos de volta. Tamo juntos. Tamo junto. Vamos lá. Vamos chamar o Chico Boa noite, Alves Guga. com a gente? Eu e os três Chicos. Boa noite, Chico Alves. Que maravilha esses dois na tela, hein, gente? Puro luxo. Olha só, cara, lado a lado, que lindo. Legal. Aí. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Chico Sá. Eu estou aqui na Serra, em Miguel Pereira. Espero que o sinal resista bem até o fim da participação aqui. Espero que vocês estejam ouvindo vai bem. resistir. Vai ter que resistir bravamente. Sim, segura aí, Chico, segura. Chico Alves, esse ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, trazemos aqui todo dia, a gente está falando dele. Depois, no inquérito, né, nesse momento, no inquérito que apura as ações lá do hacker, o Walter Delgatti Neto, contra o sistema do Conselho Nacional de Justiça. E aí, Chico Alves, o Delgatti diz que ele já esteve várias vezes no Ministério da Defesa para conversar sobre eleições, né? Aí teve toda aquela história, entrou pela porta de trás, depoimento do Mauro Cid justo no Dia do Soldado, vale a pena fazer essa ressalva aqui. Agora, o Delgatti virou um problema, né, para as Forças Armadas. É um problemaço que eles puxaram para si, né? É um problema, na verdade, é um problema que foi criado dentro de um enorme problemaço que foi a gestão de Jair Bolsonaro, né? Várias distorções na atuação das Forças Armadas aconteceram e a campanha contra as urnas eletrônicas, a campanha contra o processo eleitoral brasileiro foi uma dessas distorções criadas por eles próprios. Eles sucumbiram à campanha de ataque de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, participaram o ministro da Defesa de então, Paulo Sérgio Nogueira, o general Paulo Sérgio Nogueira, mergulhou de cabeça nessa tarefa e a ponto de aceitar, pelo que Delgatti falou, né, foi o próprio Bolsonaro que exigiu que ele fosse encaminhado ao Ministério da Defesa e o pessoal do Ministério da Defesa aceitou que o hacker, já então considerado criminoso, fosse até lá. Segundo o blog, se não me engano, da André Sadi, informa, ele foi até lá mascarado, né? Entrou no prédio do Ministério da Defesa mascarado para ir participar daquela farsa e dar argumentos para questionar as urnas eletrônicas. Então, é um problema que as Forças Armadas têm assim, por conta do próprio... uma parte das Forças Armadas que se associou ao golpe. E é uma pena, é triste para quem é militar das Forças Armadas, que hoje, dia 25 de agosto, dia do soldado, a imagem de soldado que vem à cabeça principal, a mais difundida, é justamente essa que a gente estava vendo ali, do Mauro Cid, que foi depor no meio de vários crimes, acusado de vários crimes, foi depor com a farda do Exército Brasileiro e, infelizmente, no dia 25 de agosto, dia do soldado, o soldado que mais tem aparecido na imprensa é esse aí, que tudo indica, vai ser considerado criminoso no final das acusações, é o que tudo indica, e traz o nome, traz o crédito para as Forças Armadas lá para baixo, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas soldado, todo militar é originalmente um soldado, assim como todo
todo jornalista é um repórter, originalmente, o cara pode ser editor, pode ser apresentador, mas originalmente a gente é repórter. Assim, todo militar é soldado, seja ele general, tenente-coronel. Então, a imagem de soldado desse dia 25 de agosto que a gente tem é Mauro Cid depondo, se calando, sendo alvo de várias acusações, os e-mails dele sendo escarafunchados e vários outros em torno dele também nessa vergonha. Chico, a imagem dos militares está muito ruim e até a Márcia Cunha cunhou o termo harmonização institucional, que é o que os militares estão tentando fazer, né? Uma operação de redução de danos na imagem. E hoje, que é dia do soldado, como disse... Mas está complicado, ficou feia a imagem, tá complicado ajeitar esse negócio aí. Exatamente. E cirurgião vai sofrer. Vai sofrer, não é fácil. Vai sofrer tanto quanto uma harmonização facial que aconteceu essa semana aí. O curioso, Gabi, é que nessa campanha aí de harmonização institucional, como é que a Márcia falou? Harmonização institucional, exatamente. Essa harmonização institucional, uma das metas é explicar para a população para que servem as Forças Armadas. Você vê a que ponto a gente chega. Quando o governo vai ter que fazer uma campanha para dizer para que servem as Forças Armadas, que não seja para confabular golpes, planejar golpes, é porque realmente o papel, a imagem das Forças Armadas estão em um momento muito ruim. E precisa mesmo, mas eu acho que mais do que uma campanha, o que é necessário é que as Forças Armadas mudem o seu tipo de atuação, façam uma autocrítica e mudem o seu tipo de atuação, né? Porque do jeito que estão até agora, nem eu estou vendo essa autocrítica e nem tenho certeza de que elas vão mudar daqui para frente esse tipo de atuação, desse planejamento golpista que ainda hoje a gente tem notícias por aí de resquícios nas Forças Armadas. E tem o comandante do Exército fazendo um discurso hoje falando que eventuais desvios de conduta têm que ser punidos. A gente tem o vídeo do Tomás Paiva. Vamos dar uma olhadinha. Vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Pois é, então, eventuais desvios de conduta. Agora, eventuais? Não são mais eventuais, né? Você tem um roteiro de militar, pega joia, vende joia, derrete joia, pega a joia, vende a joia, coloca na conta do pai que é general, então não são eventuais. Falsifica a vacina. Então não é papo de eventuais. Tá lá, tá na conta, tá no extrato bancário de um general. E quando o Exército deixa um tenente-coronel, que nem esse Mauro Cid, vestir a farda para depor sobre crimes que não tem nada a ver com crime militar, são crimes de contrabandista, bandidinho pequeno. Quando deixa que ele vá fardado, ele passa a incorporar o Exército Brasileiro. Quer dizer, é o Exército Brasileiro que está sentado no banco dos réus, mas sendo acusado de quê? De falsificação, de peculato, de contrabando de joia, de tomar lá da cá. O Exército Brasileiro está metido nessa lambança a esse ponto. Deixaram vestir a farda, agora ninguém é capaz de tirar a farda do rapaz. Tá aí. Agora, Gabi, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o general Tomás Paiva, apesar de toda a ênfase, né, que os generais falam daquele jeito, aos arranques, né, gritando e tal, e como se estivesse falando uma coisa muito importante, nem sempre é. Né? Dessa vez poderia ser mais importante ainda, porque ele disse que todos os desvios de conduta serão refutados e corrigidos. Faltou ele dizer que deverão ser punidos também. É isso que falta nas Forças Armadas. A correção não é só, vou tirar daqui e vou botar ali
o sujeito que errou. Tem que Não, punir Xará. também. Porque o que acontece nas Forças Armadas é justamente isso. Se algum militar, principalmente oficial, é flagrado em algum crime, algum mal feito, ele é tirado daquele lugar e transferido para outro. Mas a punição é uma coisa muito difícil e é isso que faltou na fala do comandante do Exército hoje. E Mas tem tem um também, problema vamos... aí, né? Diga, CP. Não, tem um problema aí, é porque nós não sabemos ainda, talvez a Polícia Federal já saiba, ao apreender o celular não do filho Mauro Cid, do Lorena Cid, o pai dele, o general, né? Sim. Ali possivelmente há contatos, é provável, com vários outros generais e gente do alto comando. E aí fica difícil você dizer que vão ser punidos. Que hora que chegar nessa turma de 4 estrelas, 3 estrelas, como é que faz? Se chegar. Se chegar. Então vai continuar tudo do jeito que é, né? Vai continuar tudo do jeito que está. Se não tem punição. Os civis são punidos, eles próprios, militares, defendem que os civis que cometem crimes e malfeitos tenham que ser punidos, óbvio. Mas os militares não são punidos? Aí não dá, né? Aí continua tudo como antes. Aí não tem harmonização que dê jeito. Só paisanos serão punidos. E tem o outro caso que aconteceu essa semana, que vale a pena a gente recordar, que foi Lula reunido com José Múcio, os comandantes também militares. Isso foi na semana passada, na verdade, né? Ficou combinado que vai ser lançada uma campanha para explicar o que fazem as Forças Armadas. Olha a que ponto chegou, né? Sim. A gente tá nesse momento, saiu isso não foi hoje, na verdade, né? Essa história da campanha do Lauro Jardim, saiu no jornal Globo. Agora, isso é claramente uma tentativa de harmonização institucional, né? Assim, de limpar realmente a vamos mostrar bala. o que a gente faz, sei lá, somos nós que levamos a comida para as aldeias indígenas distantes, tentar de todo jeito. Aí você vai na memória imediata, você lembra de que há menos de um ano eles estavam junto com o Bolsonaro boicotando toda e qualquer política que pudesse beneficiar os indígenas. Já fica feio de novo. É muito difícil remendar a imagem das Forças Armadas sem passar, como disse o Chico Alves, por uma punição. Se não punir ninguém, se não punir nenhum general, se ficar tudo por isso mesmo, não tem campanha publicitária. Pode chamar os melhores publicitários do mundo para fazer um mesão ali e produzir as melhores peças do mundo, que não vai dar jeito. Pode juntar ali Nizango Anais, Duda Mendonça, Washington Oliveto, os maiores da face da terra em magia de publicidade, que não vai dar certo. Ô Chico, você sabe que eu fiz curso técnico de publicidade antes de fazer jornalismo. E a primeira lição que eu tive nesse curso técnico é o seguinte: não adianta boa propaganda para o mau produto. Então, se eles querem mesmo que a imagem mude, a gente tem que mudar as próprias Forças Armadas. Agora, ninguém está querendo aqui demonizar as Forças Armadas. É óbvio que, como você falou aí, são muito úteis em várias áreas remotas. São os militares que viabilizam medicamentos e constroem pontes e fazem vários serviços que são relevantes. Mas nesses últimos anos, a gente viu muitos desvios, e esses desvios têm que ser punidos, têm que ser corrigidos, como disse o comandante, e punidos, porque senão essa parte ruim fica se sobressaindo aos serviços que as Forças Armadas prestam ao país. Bom, tem que lembrar que elas custam 124 bilhões e 400 milhões de reais por ano. 124 bilhões de reais para as Forças Armadas. Mais de 70% disso gasta com pessoal, folha de pagamento. O sujeito aposenta com o mesmo salário. Se ele morrer, a viúva tem o salário. Né? Se não for a viúva, a filha que não casou recebe salário. E tem que ter um dinheiro para comprar um uísque, um champanhe, uma picanha, uma prótese peniana. Né? Perder o senso de ser brasileiro como todos nós, os demais brasileiros. Paisanos, como eles gostam de dizer.
Também, aqui perdi o nome da pessoa que nos lembrou disso, CP, mas vale a pena ressaltar mesmo essa história de quando o TCU revelou que o governo Bolsonaro beneficiou indevidamente 79 mil militares com o Auxílio Brasil, né? Sim, e aí a gente não sabe, inclusive eu procurei aqui, pelo menos eu não encontrei o que foi feito a partir disso, né? Por determinação do TCU, deveria ter sido devolvido. Não Muito se simples. sabe. Quer beneficiar? Dá dinheiro para os caras. Mas dê para o cidadão comum também. Quer dar dinheiro para ele, dá para os outros. Mas não é o auxílio, né, Auxílio Brasil, o Bolsa Família, não. Dê também aposentadoria com salário integral. Socorra a viúva no momento. Ora, por que é que essa casta tem privilégios em relação a todos os outros que ralam o dia inteiro no Brasil? Ora, me poupe. Me poupe. E vamos falar de outros desvios de conduta, que tem aquela investigação da Polícia Federal revelando que o tenente-coronel André Luiz Cruz Correia, aquele militar do GSI que participava lá dos grupos de Zap, sabe, Chico Sago, Pistas, ele fazia a segurança presidencial do presidente Lula e fez pelo menos 5 viagens nacionais e internacionais com o presidente Lula. Nossa, voando com o inimigo, o filme. Isso, ele foi exonerado já, né? Mas mesmo assim é uma falha absurda na segurança do presidente Lula, né? Daí que, lembra que alguém mandava os relatórios pro Cid, não é, Chico? Lembra que Chico Alves, nosso CP... A gente tem que identificar, né, Chico? Aí os 3 Chicos. CP, CA, tem que ser... Chico Alves. Mas lembra, Gabi, daquela história que na caixa de e-mails lá do Mauro Cid... 17 mil e-mails. Dos 17 mil e-mails, chegaram alguns e-mails dando conta das viagens de Lula, dizendo o que ele fez, para onde ele foi e tal. Era esse tipo de gente que viajava, inimigos que viajavam ao lado do Lula. Pô, como não bastasse o 8 de janeiro, ainda tinha os caras dentro do avião. Pô, para com isso. Pois é, mas olha, esse caso aí é típico do que a gente estava falando antes, da falta de punição. Esse militar foi flagrado, a Andréa Sadi, nossa colega Andréa Sadi da Globo News deu essa notícia, ele foi flagrado integrando um grupo de WhatsApp com mensagem golpista. Dizem eles que o que estão dizendo é que ele não escreveu nada, não falou nada que fosse comprometedor, mas o fato de estar num grupo desse tipo já é comprometedor bastante. E aí, flagrado nessa irregularidade, o que o comandante do Exército fez, segundo a própria Andréa Sadi publicou no seu blog, transferiu e ele agora está lotado no gabinete do comandante do Exército. Ué, então, eu não entendo. Imagina isso numa instância civil. Se alguém, na Polícia Federal, digamos, se um agente da Polícia Federal é flagrado num grupo de mensagens golpistas e aí é retirado e vai para o gabinete do diretor da Polícia Federal. Então, continuo dizendo que essa harmonização institucional, se não mudar a própria instituição, se não mudar as Forças Armadas, não resolve. Outra coisa, um detalhe que está passando assim, com menos atenção, era um grupo de mensagens golpistas, há pouco, até a março pelo menos estava funcionando, não sei se continua ainda, com militares da ativa. Não era só esse de segurança do Lula que estava lá, não. Eram militares, outros também eram da ativa. É a notícia que dá a Andréa Sadi. Então, militares da ativa estavam, não sei se estão ainda, com um grupo de WhatsApp ativo, com mensagens golpistas contra o presidente da República. Opa, tivemos uma falha aí, Chico Alves. Então, como é que pode mudar a imagem da personagem? Que eu digo, assim, militares da ativa estavam integrando um grupo de WhatsApp com mensagens golpistas contra o presidente em exercício e contra o ministro Alexandre de Moraes. Militares da ativa. Então, como é que quer mudar a imagem das Forças Armadas desse jeito? Assim não tem jeito.
Não tem jeito. Se continuarem fazendo política, não dá. Estão na eleição ainda, estão em grupinhos fazendo fofoca política, não dá. É golpe, né? Sugerindo golpe, né? Mais do que a política já seria ruim se fosse propaganda para um ou para o outro. É mais que golpe, mais do que política, é golpismo, né? Então, esses todos têm que ser identificados, não só esse, que era a segurança do Lula, não deveria estar no gabinete do comandante do Exército, e os outros têm que ser identificados e todos eles deveriam ser punidos. Vamos ver se serão. Vamos seguir adiante com os nossos assuntos aqui. Chicos, falar agora do voto do Cristiano Zanin ainda é algo que desde ontem a nossa audiência está comentando muito e realmente tem mobilizado muito a opinião das pessoas. No Supremo Tribunal Federal, esse voto do Cristiano Zanin contra a descriminalização da maconha para uso pessoal foi trending topics hoje nas redes sociais, no Twitter ou no X-Twitter, né? Agora que ninguém sabe mais o nome ninguém sabe mais o lá. nome. Mas ele foi indicado, o Zanin, pelo presidente Lula e está causando para algumas pessoas estranheza. Esse voto que está sendo conservador foi o segundo voto já tido como conservador. Tem mais um daqui a pouco que eu quero trazer para a gente comentar também. Mas ele está sendo elogiado por políticos da direita, elogiando então o Cristiano Zanin. E bastante gente... Por pastores evangélicos, Isso, por aí vai. Exatamente. Olha só o que disse o deputado Silas Câmara, do Republicanos. É líder da bancada evangélica no Congresso. O voto de Zanin não me surpreende pelo fato de eu ter tido a oportunidade de recebê-lo antes de ele ser elevado à função de ministro pelo Senado. Ele disse de forma clara e definitiva isso. Ele, além de ser homem de família, tinha as convicções dele em defesa de uma sociedade saudável. Achei muito curiosa essa palavra que ele usou. Então, aí a fala do deputado Silas Câmara. Também o senador bolsonarista Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, disse que o voto foi uma grata surpresa. E aí eu vou trazer o posicionamento também, por exemplo, da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas que afeta, sobretudo, pobres e negros. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Esse encontro, que disse o líder da bancada evangélica no Congresso, foi aqueles encontros todos que o Zanin fez antes de ser sabatinado. O Zanin em campanha ainda para ter o voto dos caras. Então ele foi conversar com essas lideranças conservadoras, um a um, né, para fazer ali, para vender o peixe dele, vamos dizer assim. Agora, o Chico Alves, você disse nas suas redes sociais, e eu concordo também, não me surpreendeu esse voto, sinceramente, e o Chico Alves colocou nas redes sociais dele. Eu já sabia, então quero ouvir Chico Alves falar sobre isso também. Gabi, eu estou sendo até meio chato com isso, eu reconheço, porque eu estou repetindo o tempo todo que antes eu já tinha comentários discordando dessa indicação do Lula. Um desses comentários foi aqui no ICL2, inclusive eu estava aqui na Serra também. Na coluna que eu tinha no UOL, eu fiz 2 ou 3 colunas, na participação em vídeo no UOL também. A gente teve um probleminha aqui na conexão do Chico Alves. Chico, acho que agora a gente... Será que voltou totalmente? Ou a gente pode reconectar o Chico Alves? Vamos reconectar ele, né? Aí a gente faz... A gente faz de novo. Isso. Acho que agora está voltando, né? Só a gente falar que vai reconectar que a internet... Chico está na Serra, está lá na Serra. Isso, ele está na Serra, ele já volta. Fala, diga, CP. Essa questão do ministro Zanin tem umas coisas graves aí, né? Primeiro que ele deve ter pelo menos mais 27 ou 28 anos no Supremo Tribunal Federal, porque eu não sei que ele saia antes, o mandato dele vai até os 75 anos, ele tem 47. E esse é um lado terrível quando você vê as posições que ele vai assumindo. Mas tem um lado saudável também, uma pessoa de 47 anos, né, pode aprender muita coisa, quem sabe ainda aprenda.
aprenda, sobretudo, a julgar sim, né, segundo as normas da lei, do direito, mas que não faça ouvidos moucos à voz das pessoas, das ruas, sobretudo daqueles que mais carecem do Estado brasileiro, Isso. os que estão presos, os pobres e pretos, principalmente. Quer dizer, se ele ficar nessa posição, é ruim para ele, para a imagem dele, é ruim para o país, é ruim para os brasileiros. E eu não acredito que o doutor Zanin esteja aí a serviço de alguma coisa, pelo menos na ideia dele, que não sejam os brasileiros, né? Eu gostaria até de conversar com ele sobre isso. Chico Alves voltou. Aí, Chico. E aí, tá? Melhorou agora ou não? Melhorou, Continua Chico. travando. Não, melhorou. Agora a gente pode te ouvir a respeito do voto de Zanin. Eu queria aproveitar e incluir uma informação a respeito do voto de Zanin, que acho que você pode comentar as duas, porque elas conversam, Chico Alves. Porque o Zanin, ele votou hoje isso para reconhecer que os guardas municipais integram órgãos de segurança pública. Então, era um julgamento no Supremo Tribunal Federal que estava desempatado, foi o voto empatado, perdão, e o voto dele desempatou, formou maioria. E aí essa decisão do STF, por que eu trouxe? Ela facilita, ela reforça, na verdade, que os guardas municipais possam fazer abordagens, que eles possam revistar lugares, enfim, que eles considerem suspeitos de tráfico de drogas. E na prática, o que é isso? Vai permitir atuar com força policial. É mais um reforço nessa lógica de guerra às drogas. E até, Chico, se você me permite dizer isso aqui também, porque eu estava conversando com um advogado mais cedo, porque tem muita gente contra também que essa discussão seja feita, inclusive a nossa audiência no Supremo e no Judiciário, que isso deveria ser uma discussão do Congresso, enfim, o Congresso mais conservador dos últimos anos. Seria pior, né? Seria pior ainda, mas não é nem essa questão. Quando a gente não tem o que defina o que é uso pessoal, o que é tráfico de drogas, a gente leva ao policial que vai realizar, enfim, o seu trabalho. Ele acaba definindo o que é o traficante e o que não é, quer dizer. E aí a gente tem casos bizarros de gente ser presa com 7 gramas de maconha. E você sabe o tipo de gente, né? Gente com endereço Exatamente. Em comunidades. Não é gente dos Jardins aqui em São Paulo, nem do Leblon no Rio de Janeiro, nem de Boa Viagem lá no Recife. É gente já de comunidade, é gente preta, é gente pobre. Então, tem um endereço muito bem definido. Muito claro, né, Chico Alves? Quero te ouvir sobre isso também. Então, vamos recapitular. São 5 decisões desastrosas do Zanin, né? É a 5ª decisão em 25 dias como ministro. Na prática, depois do recesso, né, começou a atuação do STF dia 1º de agosto. Então, hoje é dia 25, em 25 dias são 5 decisões desastrosas do Zanin. Uma que não aplicou o princípio da insignificância para um roubo de R$100, o que mostra insensibilidade social. Teve aquela outra de não concordar em equiparar a ofensa às pessoas LGBTQIA+, à ofensa racial. Só o Zanin votou contra, né? Ele foi mais conservador até do que o Cássio Nunes Marques. O André Mendonça se considerou impedido. Teve aquela também que legalizou a atuação de advogados em processos em que os parentes sejam juízes. Então, a mulher de Zanin vai poder atuar num processo em que ele é juiz. Essa da descriminalização das drogas que ele não acolheu. E hoje, esse voto que desempatou. Foi o Zanin que decidiu o assunto. Tornou as guardas municipais integrantes do sistema de segurança pública. Para a gente ter uma ideia do risco e do prejuízo que isso pode trazer, eu vou ler aqui o que disse um ministro do STJ, que votou contra a atuação da Guarda Municipal dessa forma, em um processo que estava no STJ. Ele disse o seguinte, que esse tipo de autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenham sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local
e insubmissa a qualquer controle externo é um erro. Quer dizer, aí está o risco. Guardas municipais, que originalmente foram criados para ser vigilantes patrimoniais. A Constituição diz isso expressamente. Eu conversei há pouco com o doutor Pedro Serrano, que confirmou, a Constituição diz, né, que o guarda municipal é praticamente um vigilante um pouco mais equipado para proteger os bens do município. Passam a ser também integrantes, vão ter poder de polícia. E, mais ou menos na linha com aquela ideia de refutar a descriminalização das drogas, quem é que vai sofrer? Os guardas municipais despreparados, comandados por prefeitos nos rincões mais distantes do Brasil, tendo papel de polícia. Os mais pobres, mais uma vez os pretos, né? As pessoas, o pessoal da população mais fragilizada. E só para terminar, Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram contra as guardas municipais serem incluídas no Sistema Nacional de Segurança Pública. E Zanin desempatou e votou a favor. É quase milícia, hein, Xará? Quase milícia. Chico Alves, vou me despedir de você nessa sexta-feira. Pode concluir. Até pior, porque aí fica oficializado, né? Aí não tem nem contestação. Aquela jurisdição lá, se o prefeito for desses prefeitos que a gente vê por aí, né, em lugares distantes, fora do alcance da mídia, ele vai ter o poder de mandar a guarda municipal em cima da turma lá e é oficial, não tem contestação. Exatamente. Não precisa estar fora do alcance da mídia, não. Se pegar aqui alguns prefeitos aqui do próprio interior do Rio de Janeiro, aí da Baixada Santista, Baixada aqui, você vai ter um monte de prefeito que com a milícia dessa na mão é um perigo. É um perigo. Você imagina uma guarda municipal não bem treinada, inspirada num prefeito que a gente tem vários aí, né? Complicados. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. É militarização do país, isso aí também é fruto de bolsonarismo. Chico Alves, muito obrigada. Boa sexta-feira para você. Chico que travou, eu acho, né? Não deu tempo de despedir. Tá travado lá? Puxaram o cabo de Chico Alves. Voltou. Os ares da serra, são os ares da serra. Bom descanso, Chico. Bom descanso aí na serra. Um beijo para você. Chico se foi, tinha congelado lá. A internet dele hoje estava puxada. Mas seguimos aqui, né? A gente vai falar sobre o Julian Assange. Ele está aqui no Brasil. O pai dele, né? Do jornalista Julian Assange. Ele está no Brasil para divulgar um documentário sobre o Julian Assange, filho, e tenta evitar a extradição dele para os Estados Unidos. O Assange está preso, só para dar um contexto, para quem não conhece a história, desde 2019, depois que o site que ele criou, o Wikileaks, divulgou mais de 700 mil documentos do governo americano sobre a guerra do Iraque e do Afeganistão, e por causa disso, basicamente por fazer o trabalho dele, né, Chico Sá, ele está sendo acusado de 18 crimes, incluindo espionagem. A Heloísa Vilela, nossa repórter, fez uma entrevista com ele e a gente vai assistir e comentar aqui na sequência. It isn't part of the story. John Shipton fala baixo, quase sussurrando. Mas os olhos brilham quando descreve as mudanças que vê em andamento no mundo. Por exemplo, a reunião dos BRICS essa semana na África do Sul. Eram 5 países, agora muitos outros querem entrar, diz ele. E BRICS, destaca, começa com B, de Brasil. E foi em Brasília que John se reuniu com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Pai do criador do Wikileaks, John está por aqui para o lançamento do documentário Ítaca, A Luta de Assange, que mostra a perseguição do jornalista preso na Grã-Bretanha há 4 anos. O filme mostra a história da perseguição de Assange depois de passar 7 anos protegido, mas trancado, na Embaixada do Equador em Londres.
Julian teve a coragem de divulgar em 2010 documentos que mostram os crimes de guerra que os Estados Unidos cometeram no Iraque e no Afeganistão. John ainda se lembra quando o filho contou que ia lançar uma plataforma para que as pessoas pudessem divulgar documentos secretos de forma segura, anônima. Isso pode ser interessante, pensou ele, mas nunca imaginou o tamanho do desafio que o filho abraçaria. Agora, afirma, a vida dele sempre corre risco. No documentário, John se recusa a falar da pessoa de Julian, como era na infância, como é hoje, porque não está defendendo somente o filho, mas um direito mais amplo, global, humano, o direito à informação. Ele criticou a chamada mídia tradicional, que considera comprometida demais, especialmente nos Estados Unidos. Mas é aí que os olhos brilham, quando fala da mídia independente se multiplicando pelo mundo afora. Eu não gosto da palavra esperança. Prefiro fé, diz ele. E nessa multiplicação das mídias independentes, ele acredita com todas as forças. Acha que só assim o mundo vai mudar. E mais, diz que país algum sobrevive muito tempo suprimindo a capacidade de sua gente. Não à toa, pergunto sobre o aumento significativo de pessoas dormindo nas ruas dos Estados Unidos. Mais de 42 milhões de norte-americanos se alimentam com food stamps, um cupom do governo, em um país de 250 milhões, destaca. Ele conta ainda que viajou pelos Estados Unidos, visitou 9 universidades, fez 60 eventos em 47 dias em 42 cidades e ficou chocado com a decadência. Sinal de mudança no horizonte? Quem sabe? Antes de se despedir, ele me presenteou com um forte abraço. Disse com os olhos cheios d'água esperar que a conversa continue em outro momento. Como quem diz, quando o filho sair da cadeia em liberdade. Para essa conversa acontecer, John precisa do apoio de meio mundo e está em busca de um por um desses possíveis aliados. Essa história, toda vez, a gente já conhece a história, mas toda vez a gente se choca, né? Se sensibiliza. É impossível não sensibilizar, né, CP? Quanta hipocrisia, né, dos Estados Unidos da América, os guardiões da liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas de que é acusado Assange? De mostrar o lado podre da política americana no exterior, de mostrar os assassinatos cometidos sob ordens do presidente do Pentágono, no Afeganistão e por aí vai. E agora a pessoa que revela este lado podre, né, pode ser punido. Quanta hipocrisia desses que apontam os dedos para os nossos países, né, às vezes até com alguma razão, aqui ou ali, né, apontam o dedo para vários dos nossos países da América Latina, né, dizendo que a imprensa age mal, né, ameaça, mas eles fazem pior, despejam todo o peso desse império hipócrita em cima de um jornalista que nada mais fez a não ser cumprir o seu dever e cumprir de uma maneira heróica, porque ele sabia que estava exposto a esses riscos, né? Eu gostaria de ter feito o trabalho que ele fez, mas eu teria medo, deve ter tido medo de fazer o que fez, de mostrar as entranhas podres do sistema da Casa Branca dos Estados Unidos da América. É isso. Agora você imagina... Esse papel de hipocrisia, né?
Agora, você imagina também para esse pai, né, que está fazendo uma jornada em diversos países para apresentar a história do Julian Assange. Ele esteve, inclusive, em várias cidades brasileiras para apresentar o documentário sobre a história do Assange. Ontem foi em Porto Alegre. E aí o Leandro Demore, nosso colega, gravou um vídeo emocionante com o pai do Assange e disse que vai mostrar para o Julian Assange. Vamos ver como é que foi. Começar a filmar e eu vou pedir o seguinte: da próxima vez, ó, tô filmando vocês, tá? Da próxima vez que você falar com o Julian e puder mostrar um vídeo para ele, você mostra esse vídeo dizendo que o Brasil está desejando que ele saia e que ele possa viver uma vida como ele prometeu para você. Ele prometeu que não vai mais entrar em encrenca, vai viver como um monge. Então ele pode viver como um monge no Brasil. Então essa galera vai bater uma salva de palmas para Julian. Free Assange, né? Liberdade para Assange. Porque Fiquei arrepiada com o vídeo. Que bonita essa luta desse pai, né, Chico e Gabi? Que bonita a luta desse pai, né? Tentando e mostrar o óbvio. Quem vai ser condenado vai ser o jornalismo. Sabe? E a gente vê no Brasil o pequeníssimo espaço que a mídia dita profissional, comercial, dá para essa história. Quase nada, né? Em sintonia total com o pensamento do governo americano. E outra, se extradita o Assange para os Estados Unidos, adeus. É praticamente uma pena de morte. Então, estamos lutando por isso. E você pega entre os líderes do mundo, os governos do mundo, pouquíssimos deram apoio. Tem o Lula com o governo brasileiro, o governo mexicano, mas conta-se nos dedos o número de países que estão apoiando a luta do Assange. Então, é uma luta utópica, mas bonita e comovente, né? A forma como esse pai sai pregando pelo mundo inteiro, não só pela liberdade do filho, mas pelo direito da gente aqui no ICL dizer o que pensa, investigar quem deve ser investigado, mostrar documentos, né, Xará? É essa luta bonita que faz o pai dele. A gente está Teve não várias tá ouvindo. oportunidades de assinar um documento anistiando, dizendo, não, nós erramos, né? mas não fazem isso. Ele mexeu com as entranhas do poder armado, do poder do império, isso custa caro, né? Mas vai seguir sendo um pouco o nosso ídolo, o nosso líder, né? Porque se a gente não for capaz de posições como a que ele tem, as posições dele, a gente não está fazendo mais jornalismo. Temos que falar, doa quem doer, mesmo que seja na gente. É isso, nossa, isso e aí. dói na gente, realmente, Sim, né? poxa, a gente sente na pele, assim, do Julian Assange. Dá também uns parabéns pelo Demore, né, por fazer por mediar. O Demore fez a conversa, esse evento. Né, lá em Porto Alegre. Exatamente, foi muito importante. E esse vídeo, olha, eu fiquei emocionado de ver. Imagina se esse vídeo chegar realmente no Julian Assange. A gente espera que chegue. Dá uma animada, né? O pai dele falou que não gostava da palavra esperança, mais da fé. Mas eu boto tudo no mesmo pacote. Esperança, fé, juntar tudo isso para salvar quem fez jornalismo. É isso. Talvez o pai não conheça uma maneira de se falar de esperança que nos foi ensinada aqui no Brasil por Paulo Freire, né? Não é esperança de esperar sentado, não é esperança do verbo esperançar, do agir para que as coisas aconteçam. E, nesse sentido, eu acho que devia fazer um monte de vídeo e mandar para o governo dos Estados Unidos. Manifestações, mandar, para ver se mostra para esse povo, né, esses guardiões da liberdade falsa, né, que as pessoas sensatas, o mundo não está de acordo com isso, não. É isso. Esperançar é o verbo do Paulo Freire. Esperançar, muito bom.
E a gente tem a figura pública hoje também. Vamos falar sobre uma personagem da história muito importante, né? Que é a Dilma Rousseff. Sim. Sexta-feira, dia de figura pública. A Dilma foi a primeira presidenta, né? A primeira presidente mulher da história do Brasil. E essa semana o Tribunal Regional Federal manteve o arquivamento daquela ação contra a Dilma por causa das chamadas pedaladas fiscais, que foi o que motivou o impeachment contra ela. Agora a gente vai ver a análise da agência pública. Buscamos o voto. Vamos tentar provar a corrupção. Hoje vamos falar de uma mulher que deveria estar nos principais cadernos de todos os jornais do país. Vamos falar dela. A primeira mulher a ser chefe da Casa Civil, a primeira mulher a ser presidente do Brasil e a primeira mulher a ser presidente do Banco dos BRICS. Essa semana houve duas notícias muito importantes que não ganharam as manchetes. Primeiro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou por unanimidade a decisão de arquivar a ação que acusava a Dilma pelas tais pedaladas fiscais que justificaram seu pedido de impeachment em 2016. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. E isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O tribunal considerou que o Ministério Público não demonstrou envolvimento intencional dela e dos demais acusados na manipulação de dados dos bancos públicos para mascarar os resultados fiscais. Os juízes disseram não haver nem evidências da participação de Dilma nessas operações. O caso foi arquivado definitivamente, ou seja, não havia crime nenhum. Além disso, essa semana rolou uma reunião histórica dos BRICS, o bloco fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a participação de Lula, dos presidentes sul-africano e chinês e do primeiro-ministro da Índia. São líderes que representam 40% da população mundial e mais de 1/4 do PIB global. O presidente russo, Vladimir Putin, não participou, porque é acusado de ser criminoso de guerra e poderia ser extraditado para o Tribunal de Haia. Então ele fez um zoom básico e aproveitou que estava na Rússia para dar um sumiço no mercenário Prigozhin, que liderou um levante militar contra ele há menos de 2 meses. Mas isso é só um parênteses. A reunião dos BRICS foi histórica porque o bloco anunciou a expansão da aliança para mais 6 países: Arábia Saudita, Argentina, Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Com isso, o BRICS passa a ter 35% do PIB mundial e 46% da população. E mais, o Banco dos BRICS anunciou que vai começar a conceder empréstimos nas moedas sul-africana e brasileira. Isso é parte de um plano para diminuir o domínio do dólar no sistema financeiro internacional. E quem é a presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que deve ser fortalecido e se ampliar depois dessa cúpula? Dilma Rousseff. Agora eu te pergunto, não seria óbvio que os jornais brasileiros deveriam dar uma entrevista de página inteira com a Dilma? Qual é a visão dela para o Banco dos BRICS? Como o banco vai equilibrar a presença de países que sofrem sanções dos Estados Unidos sem ele mesmo sofrer sanções? E, é claro, como ela se sente ao ver que a justiça brasileira não considera as pedaladas um crime? Ela pensa em buscar compensação pela injustiça? Não sabemos, porque o nosso jornalismo está em falta com a dimensão histórica de Dilma Vana Rousseff. E não é de hoje. Por isso que aqui no ICL e na agência pública, sim, ela é a figura pública da semana. Ficamos por aqui, mas eu queria lembrar para vocês que estamos na reta final da nossa vaquinha para passar a limpo a história do Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, e dos crimes sexuais dos quais ele é acusado contra crianças. Precisamos de R$90 mil e só faltam 5 dias. Então, tira o escorpião do bolso, doe 5, 10, R$20 pelo Pix e ajude a gente a levar essa história para milhares de pessoas. Segue o nosso Pix, contato@apublica.org. E até semana que vem.
Importantíssimos os pontos que a Natália Viana trouxe hoje, hein? Importantíssimo. Ela vai em cima de uma questão fundamental essa semana. Você viu o destaque que a mídia comercial, chamada comercial, deu para o arquivamento definitivo das tais falsas pedaladas? Notinha desse tamanho. Pé de página, quando é o jornal impresso. Coisinha de nada. Todo mundo assim meio envergonhado, escondendo. Por quê? Porque fizeram aquele festival contra Dilma, né? Fizeram aquele massacre, verdadeiro massacre. Teve jornalista convocando gente para Paulista para derrubar Dilma. Isso não é papel de um bom jornalista. Então, envergonhado, agora, Chico, você viu, ninguém deu nada. Ninguém deu nada. Era para ser manchete do Jornal Nacional. Eu falo do Jornal Nacional porque é o principal da televisão, mas vale para SBT, para todas as TVs. Era para ser manchete em todos os portais, para qualquer um. Sabe, não só ficar no ICL, na pública, na imprensa dita independente ou alternativa. Isso era obrigação, depois da mentira, do Festival de Mentiras, era obrigação. E olha, a gente só vai crescer como no jornalismo no Brasil se a gente pedir esse tipo de desculpa. Chegar num dia que é arquivado, pedir desculpa a Dilma, pedir desculpa. Colocar um erramos monumental no céu de São Paulo, de neon, erramos. O jornalismo tem que ter essa grandeza. Tem que ter para avançar, para melhorar. E o maior beneficiado pelo golpe dado em Dilma, daí vai receber uma homenagem segunda-feira com um cidadão de honra de Minas Gerais. Acorda, Minas! É isso, vai dar meu recado final. Vamos chamar os melhores momentos da semana agora? A gente vai ver os momentos do ICL Notícias, segunda edição, que chamaram a atenção nessa semana. Vamos lá. Não perca esta oportunidade que nós temos de colocar os militares no seu devido lugar, depois de 140 anos, 130 anos de república. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país, dando golpe, armando treta. O Chico acabou deixando uma bela dica para os nossos colegas que referendaram o golpe assim desde a primeira hora. Acho que a gente erra como jornalista. Claro. Faz uma reflexão. Comete injustiça, comete erros, falhas. Exatamente. Faz uma reflexão, reconhece que errou. Lá em 95, ou seja, já faz um tempinho, o Bolsonaro ele defendeu estudantes de um colégio de Porto Alegre que fizeram uma homenagem a Adolf Hitler como o personagem histórico mais admirado. E aí, o Bolsonaro, que era deputado federal nessa época, disse que os alunos escolheram Hitler por entenderem que, de uma forma ou de outra, estou fazendo aqui aspas porque ele disse isso, ipsis literis, o líder, o nazista Hitler soube impor ordem e disciplina. O líder do golpe é quem? É quem repassa a ordem. Quem está repassando a ordem para um empresário abonado, cheio de dinheiro e muita influência também entre o empresariado. Ele, Jair Bolsonaro, mais uma vez à frente do golpe. Hoje foi um dia complicadíssimo, apesar de aparentemente não ter acontecido nada, né? A gente chegou lá para a CPMI às 9, disseram que só ia começar às 11. Às 11 não começou nada. Daqui a pouco veio a notícia que foi adiado para as 2 da tarde. Às 2 da tarde veio a notícia que estava cancelada. Deus, pátria, família e suruba. No caso do capitão, pelo menos, né? Qual deles? O capitão de Manaus que se gaba Menezes. de participar das qual deles? Porque podia ser Coronel Menezes. Sodoma e Gomorra bolsonarista. É isso aí, resumo da nossa semana. Sextou, boa noite, Chico sextou. Sá. Boa noite, CP, que o Sinapse tá batendo na porta. Vambora. Vamos lá. Beijo, até semana que vem. Sinapse agora com Roberta Garcia, César Calejão e com a ativista social Karina Santos. Beijo, até segunda. Até mais.